Bíblia Sagrada, abra ela, 2 Crônicas 7, versículos número 14. Meus irmãos, só uma observaçãozinha para ninguém depois pensar alguma coisa. Pastor Carlos Lili precisa sair às 9 horas. Nos avisou antecedente aqui, devido a outro compromisso que ele tem. Então, quando der horário, para escutar com toda a verdade. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus. 2 Crônicas 7, versículo número 14. Todos acharam? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e voltar-se dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor Jesus nessa noite. Eu sou grato a Deus pela oportunidade e o privilégio que Ele tem me concedido nessa noite. Aleluia. Que Ele tem nos concedido nessa noite. Porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Aleluia. Como o cantor Eloy diz aqui que Ele é um milagre, eu também estou aqui com um milagre de Deus. É Deus que tem me sustentado para que eu pudesse estar aqui nessa noite. Aleluia. Meus amados, o texto que nós lemos, 2 Crônicas 7, versículo de número 14, ou mesmo o livro de 2 Crônicas, o capítulo 7, vem falando sobre a construção de um templo ao Senhor. Quando você lê o capítulo 7, quando você lê os capítulos anteriores, você percebe que há um contexto ali aonde eles constroem um templo sagrado ao Senhor. E para você entender um pouco sobre essa história, quando você abre a sua Bíblia em 2 Samuel capítulo número 7, esse desejo de construir esse templo ao Senhor partiu de Davi. Quem aqui não conhece Davi? Davi foi um homem que o próprio Deus disse que ele era o segundo coração de Deus. Mas Davi vai colocar no seu coração o desejo de construir um templo, uma casa de habitação para o Senhor. Mas no capítulo 7 de 2 Samuel, a Bíblia diz que Davi tem esse desejo, mas Deus não permite Davi construir esse templo. E a causa que Deus não permite Davi construir esse templo é porque Deus disse para Davi que as mãos de Davi estavam sujas de sangue. Mas Deus disse que aquele que assumiria o trono de Davi, a saber Salomão, esse edificaria casa ao Senhor. E nós vemos então que Davi, ele morre, seu filho Salomão assume o reinado, e a palavra de Deus diz que então ele começa a construir esse templo ao Senhor. Ele começa a construir essa casa para a habitação do Senhor, e ele constrói. E quando você vê que Salomão ele constrói essa casa, o interessante é que você lê o capítulo 5 e 6, você percebe Salomão orando ao Senhor por esse templo, por esta casa. E quando você nota a oração de Salomão, essa oração de Salomão é interessante, porque quando você vai ver como Salomão ora ao Senhor, Salomão ele vai colocar diante de Deus aquele templo, apresentar ao Senhor, e vai dizer ao Senhor que se o povo de Deus pecasse, se o povo de Deus transgredisse, se o povo de Deus se afastasse do Senhor, se eles viessem a esse templo e orassem ao Senhor, ele pede ao Senhor Deus que o Senhor ouvisse dos céus e perdoaria os seus pecados. E quando você entende a oração de Salomão, você olha, você percebe que essa oração é segundo o desejo do coração de Deus. Deus já havia falado para o povo dele lá atrás. Deus já havia anunciado, ensinado o povo dele, dizendo que o povo precisava obedecer à voz do Senhor. O povo precisava ouvir e guardar os mandamentos do Senhor. Como o próprio Deus vai falar com Salomão, Deus diz, o seu pai Davi, ele andou segundo a lei.
Senhor, e que se eles atentassem às ordens, os mandamentos e a lei do Senhor, Deus os abençoaria. Ali você vê as bênçãos e as maldições do Senhor para aqueles que, tanto aqueles que obedecessem à voz do Senhor seriam abençoados, quanto aqueles que não obedecessem à voz do Senhor, os mandamentos do Senhor, seriam também amaldiçoados. Então Deus, ele tem esse cuidado de falar ao povo para que eles prestassem atenção em tudo, para que eles observassem toda a lei do Senhor, para que eles próprios, pelas suas próprias mãos, pelos seus próprios caminhos, não chegassem a cair sobre as maldições do Senhor. Então Deus ensinou, Deus falou. E quando Salomão vai orar ao Senhor, Salomão faz justamente essa oração voltada àquele texto que Deus falou a Moisés, pedindo para o Senhor, se o povo pecar, se o povo transgredir, se o povo for para a batalha, perder a batalha e for levado cativo aos cativeiros, se da onde a cidade onde ele estiver cativo, eles orarem ao Senhor em direção a esse tempo, Senhor, eu te peço, ouça a oração do povo, perdoa os seus pecados, tira ele do cativeiro. Então Salomão faz isso. Por quê? Porque Salomão entendia. E esse tempo ele foi planejado por Davi, executado por Salomão. Só que você vê que Salomão faz essa oração, e quando Deus, a Bíblia diz que Deus vai responder Salomão quando acaba os 7 dias que Salomão dá de festa, e os 7 dias de dedicação do templo. A Bíblia diz que à noite Deus aparece a Salomão, e Deus diz para Salomão: ó Salomão, se eu cerrar o céu de maneira que não haja chuva, ou se eu mandar a peste sobre esta nação, sobre o meu povo, ou se eu mandar as lagustas para comerem toda a plantação do meu povo. Aí Deus entra no capítulo 14, no capítulo 7, versículo 14, ele diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. É Deus dizendo a Salomão: eu ouvi a oração, só que tem um porém. Se o meu povo quiser com que a oração deles fosse ouvida, eles precisam efetuar esses 4 requisitos que Deus deu. Primeiramente, orar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiramente se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É interessante quando você vai entender a Bíblia, você percebe que tudo se baseia nisso. Tudo se baseia nisso. Quando você olha para toda a história de Israel, o povo peca, o povo se humilha, Deus levanta um libertador. O povo peca, o povo se humilha, Deus levanta um libertador. É Deus cumprindo tudo na vida do povo. E Deus diz para Salomão: se o meu povo quiser que a oração dele fosse ouvida, eles têm que praticar. Eles têm que se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. E humilhar, irmãos, humilhar é uma coisa que você tem que entender. Humilhar é o povo admitir o seu erro, admitir o seu pecado, admitir que ele errou, é ser sincero com o Senhor. Orar é pedir a Deus perdão, buscar a face do Senhor é procurar continuamente a Deus e voltar dos seus maus caminhos, é abandonar os hábitos antigos e voltar-se para o Senhor. Porque quando Israel começou a adorar a Deus, começou até bem, mas com o passar do tempo Israel ia se corrompendo, Israel ia se afastando, Israel ia se apartando do Senhor. Aleluia. E quando você vê na história de 2 Crônicas 7,14, não foi diferente. Da mesma forma, o povo continuamente continuou pecando contra o Senhor, se afastando dos caminhos do Senhor. Quando você lê todo o livro de Crônicas, você percebe que o povo começa a se voltar novamente para a idolatria, para o pecado, se afastando do Senhor. E Deus levanta os seus profetas mais uma vez para alertar o povo e dizer: o povo tem que se voltar ao Senhor, o povo tem que olhar novamente para os mandamentos do Senhor e se afastar dos maus caminhos. Deus levanta Jeremias, Ezequiel, Isaías. Deus levanta os seus profetas e profetizam dizendo: vocês têm que se voltar novamente para o Senhor, vocês têm que voltar novamente para que a glória do Senhor volte novamente para Israel, para que o poder de Deus novamente volte a ser a habitação em Israel. E o povo continuamente continua pecando, se afastando. Então Deus levanta Jeremias uma profecia e diz que o povo seria levado cativo por 70 anos por uma nação ímpia. O povo seria levado cativo por 70 anos por um povo ímpio. Deus levanta essa nação contra Israel. E Deus
605 anos de Cristo, ele vai contra Jerusalém, e ele naquele momento, primeiro momento, ele cerca, ele leva aqueles que eram da família real para a Babilônia, e cumprimenta a promessa de Deus, que Deus falou da boca de Jeremias, Jeremias capítulo 25, versículo 11, que Deus levantaria uma nação ímpia, para que pudesse fazer com que a mão do Senhor pendurasse sobre Israel. E Deus levanta essa nação. Nabucodonosor vai contra Israel. No ano 605 ele vai contra Jerusalém, ele leva os primeiros cativos à Babilônia. No ano 605 ele arrasta os primeiros para a Babilônia, o cumprimento da palavra do Senhor. Nós vemos ali o pesar da mão do Senhor. No ano 597 ele volta novamente. Dessa vez a história, a Bíblia diz que ele leva 5.000 homens valentes de guerra e 1.000 artigos. Ele leva para a Babilônia cativo. Ele começa a arrastar aquele povo que tinha tudo, tinha o templo para adorar, tinha a presença de Senhor, tinha a glória de Deus naquele lugar, tinha tudo para servir ao Senhor, mas o povo prefere voltar, o povo prefere tomar outros caminhos. Então o Senhor levanta esse homem por nome Nabucodonosor e vai contra a nação de Israel. Aleluias! E quando você vai estudar, quando você vê que na última vez que Nabucodonosor intentou contra Jerusalém, no ano de 586, ele volta novamente, e dessa vez ele consegue fazer algo trágico. A Bíblia diz que, a Bíblia diz que ele vai contra Jerusalém, sitia Jerusalém, destrói os muros, destrói a cidade, e ele também vai no templo, destrói todo o templo que era precioso, o templo que era adornado de glória, de poder. Ele é destruído, o povo é levado cativo, o povo vai para o cativeiro. Só que a palavra do Senhor da boca de Jeremias disse que era 70 anos de cativeiro, mas que ao fim de 70 anos de cativeiro Deus levantaria um libertador, alguém que se levantaria lá na Babilônia para libertar o povo de Israel e fazer com que eles voltassem para casa para reconstruir o templo do Senhor. Tudo isso, irmãos, que nós vemos é a mão de Deus pesando sobre o povo. É Deus pesando a mão. Mas por que Deus é um Deus mau? Não. Porque Deus havia dito. Deus não falou? Deus não avisou? Deus não deu os seus mandamentos? Deus não falou para o povo? Deus não ensinou tudo certinho? E por que isso aconteceu? Porque Deus é um Deus mau? Não. Porque o povo se afastou dos caminhos do Senhor. Porque o povo deixou de buscar a face do Senhor. Porque o povo deixou de se humilhar. Como eu disse, humilhação é você reconhecer o seu pecado. O povo deixou de reconhecer o seu pecado diante do Senhor. O povo deixou de se humilhar diante da presença do Senhor. O povo parou de orar. O povo parou de buscar a presença do Senhor e começou a buscar a presença de deuses estranhos no meio de Israel. E Deus levanta Nabucodonosor para cumprir a promessa que veio pela boca do profeta Isaías. Mas ele disse que 70 anos seria de cativeiro. Mas ao fim de 70 anos Deus também levantaria alguém lá dentro de Babilônia para trazer o povo de volta. E a palavra de Deus se cumpriu. Deus levanta um. Quando você lê o livro de Esdras, Deus, ele toca no coração de um rei que tomou Babilônia, invadiu o povo de Babilônia. O nome desse rei, desse conquistador é Ciro. Ciro, ele entra dentro de Babilônia. E agora ele vai entrar lá, sitiar, tomar a Babilônia. E Deus, em cumprimento à promessa de Jeremias, a profecia, Deus usa Ciro para fazer com que o povo voltasse a Jerusalém e reconstruísse o templo que foi destruído por Nabucodonosor. Deus faz com que o povo, sob a liderança de Zorobabel, saíssem da terra de Babilônia e voltassem a Jerusalém. Mas a palavra de Deus diz que quando eles voltam para Jerusalém, que eles chegam ali em Jerusalém, que eles veem o templo destruído, que eles veem aquele templo todo destruído, os muros caídos, eles começam a lamentar e a chorar, porque eles se lembravam da grandeza do templo. Sabe o que é isso? É pessoas que tinham tudo para adorar a Deus, mas perderam tudo por um passo em falso, por um caminho mal tomado, por uma decisão mal tomada. E agora eles voltam a Jerusalém, vê tudo destruído. O coração deles se entristece, eles choram. E a Bíblia diz que eles começam a reconstruir aquele templo com muito esforço, com muita luta, com muita dificuldade, com muita perseguição. Mas Deus vai dando graça. E quando a Bíblia diz que os muros se levantam, o templo já está quase em pé. A Bíblia diz que aqueles que eram idosos, que viam a glória do templo passado que Salomão construiu, eles olharam para aquele templo começado a construir. E a Bíblia diz que eles choraram, porque eles se lembravam
Deus diz que então eles constroem esse templo. Esse templo, ele não é mais belo como foi a construção que Salomão construiu. Ele não é mais aquele templo suntuoso, aquele templo cheio de riqueza. Ele era um templo que não tinha tanto ouro, não tinha prata, não tinha pedras preciosas, não tinha adornações que atraíam os olhos do povo. Mas a Bíblia diz que Deus levanta Ageu como um profeta, no capítulo 2, versículo 9, e ele profetiza dizendo que a glória do segundo templo seria maior do que o do primeiro. A Bíblia estava dizendo, Deus estava dizendo através de Ageu, que o segundo templo podia não ter riqueza, podia não ter ouro, podia não ter prata, mas a glória que encheria aquele templo seria maior que a da primeira. E essa glória é profetizada pela boca de Deus através dos seus profetas. Aleluias. Aleluia. E nós vemos o povo continuando, caminhando, adorando ao Senhor. E nós chegamos na época do Império Romano, aonde nós vemos que o povo vai se afastando de Deus. O povo vai deixando de buscar o Senhor no templo. O templo vai se corrompendo. O templo vai se afastando dos seus propósitos. Porque Salomão construiu o templo com um propósito. Que propósito era esse? O templo tinha um propósito de oração. O propósito do templo era um templo para sacrifícios ao Senhor, para o culto ao Senhor, para a adoração do nome do Senhor. Era para o povo ir ali para oferecer sacrifícios, para adorar, para orar, para buscar a presença do Senhor. Mas o povo se afasta do Senhor, o povo deixa os caminhos do Senhor. E quando nós olhamos para o templo do Império Romano, o templo de Jesus, quando Jesus se manifesta em carne no meio de nós vemos que quando Jesus chega, quando Jesus se manifesta, que ele começa o seu ministério, nós vemos que Jesus encontra um templo corrompido por aqueles que deveriam cuidar do templo de Deus. Eles estavam ali, mas não cuidavam. Eles faziam daquelas casas, como o próprio Jesus disse, casa de covis de ladrão, de salteadores. Eles usavam aquele local, o local que era para adoração, para o louvor do nome do Senhor. Agora era um lugar usado para vender objetos, para atrair riquezas, para atrair lucros, para atrair ganhos, para atrair coisas para o proveito do homem. E Jesus chega naquele lugar, ele chuta a mesa dos cambitos e ele diz: não fazei da casa do Senhor casa de ladrão e salteadores. Essa casa é casa de adoração, é casa de louvor ao Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Só que nós temos que entender que o templo já tinha recebido uma reforma muito grande. Quando Herodes foi eleito rei da Judéia, para ganhar alguns judeus por motivos políticos, para ganhar alguns dos judeus, ele promove uma reforma naquele templo de Zorobabel, que não tinha muita riqueza, muito ouro. Ele, para ganhar o conceito, para ganhar a gratidão do povo judeu, para ganhar os eleitores, como diz assim, ele vai lá e promove uma reforma naquele templo. E a Bíblia da história diz que aquele templo fica maravilhoso, fica lindo, fica suntuoso novamente. A beleza de fora, o aspecto de fora era lindo, era maravilhoso. Só que a presença que estava dentro já não havia mais. Por fora era bonito, por fora era adornado, mas e por dentro? A glória do Senhor já não estava mais na casa. Por quê? Porque aquilo que era para ser oferecido em sacrifício do Senhor já não é mais oferecido. É tão verdade quando você abre Mateus 24, você vê os discípulos chegando para Jesus para mostrar o templo aí, e fala: Senhor, olha que templo maravilhoso, que templo suntuoso, que coisa bela, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Os judeus, eles se apegavam tanto àquele templo, porque nessa época a Arca da Aliança havia se perdido e aquilo se tornou um símbolo religioso para os judeus, para Israel. Aquilo se tornou um símbolo, algo aonde eles vinham para buscar a presença do Senhor. Mas a presença do Senhor já não estava mais naquele lugar. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias, bendito seja o santo e poderoso nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Aleluias, os discípulos chegam para Jesus e falam: Senhor, olha que pedras maravilosas, olha que templo bonito, olha que tabernáculo lindo. O Senhor Jesus olha para eles e fala assim: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aleluias, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor Jesus.
Os judeus tinham aquilo ali como lugar de adoração, como lugar de adoração. Quando você abre João capítulo 4, Jesus conversando com a mulher samaritana, ela diz: Senhor, os judeus dizem que era o templo que deve adorar, nossos pais dizem que era o monte. E Jesus diz assim: a verdade é que vem um tempo, e na verdade é que já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluias, porque o Pai busca aqueles que assim o adoram. Aleluias, a mulher diz: os judeus dizem que é nesse tempo que deve adorar. Os judeus tinham aquele lugar como um lugar de adoração. Eles chegaram para Jesus e falaram: olha que tempo bonito. Jesus falou: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Os judeus, na sua mente, eles se preocupam, eles se afligem, porque na mente deles aquilo era um ponto de referência. Como a própria mulher samaritana diz, era um ponto de referência, era um lugar de adoração. E se o templo cair, aonde nós vamos adorar? Aonde nós vamos oferecer sacrifício para o Senhor? Aonde nós vamos servir ao Senhor? Aonde nós vamos fazer o culto ao Senhor se o templo cair? Mas eles têm que entender que Jesus, com aquilo, ele não estava dizendo apenas que o templo seria destruído, mas Jesus estava mostrando, querendo dizer que aquele templo material poderia se acabar, mas Deus estava preparando um novo templo de habitação da sua presença. Deus, ele estava preparando um novo lugar de habitação, um novo lugar de culto, um novo lugar de adoração, um novo lugar onde nós teríamos liberdade. Os judeus, a igreja, teria liberdade de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Deus não estava destruindo a ideia de templo, mas ele estava apenas trazendo à mente deles que Deus tinha um novo projeto. Assim como Salomão, que ele construiu, Nabucodonosor destruiu, Zorobabel foi e reconstruiu. Aleluias. Herodes foi lá e relevou, reformou. Aleluias. Jesus estava trazendo um novo tempo para o povo de Deus. Jesus estava trazendo um novo tempo para o povo de Deus. Quando ele diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele não estava destruindo a ideia de um templo, mas ele estava demonstrando, ele estava apontando para um templo que nasceria, que viveria para Cristo, que seria em Cristo, que seria a habitação da presença de Deus. E quando você abre 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, você vê Paulo dizendo à igreja de Coríntios: não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo de Deus? Não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo de Deus? Aleluias. Era um novo templo, era um novo projeto, era um novo templo que Deus estava para construir através de Jesus Cristo, através da morte, do sacrifício de Cristo Jesus. Era um novo templo que ele estava para construir. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele não vem para derribar a ideia de templo, ele vem para melhorar, para transformar o templo. Porque na primeira ideia, a ideia que Davi construiu, que a ideia planejou, que Salomão construiu, era um templo só. Mas agora Deus estava preparando muitos templos. Não seria apenas um templo só em apenas de um lugar em Jerusalém, mas seriam muitos templos espalhados. E tem muitos templos aqui nessa noite, habitações da glória do Senhor em vários lugares de todo o mundo. Seriam muitos templos, não seria mais um só. Aleluias. Não seria apenas uma casa de sacrifício, seria várias casas de sacrifício. Não seria mais uma casa de oração onde o povo se reunia para orar, para adorar o Senhor. Seria várias casas, seria vários templos. Era esse o projeto de Deus. Agora a glória do Senhor não habita mais no templo feito por Salomão, por Zorobabel, por Herodes. A glória do Senhor habita dentro de nossos corações, dentro da igreja do Senhor, dentro do povo de Deus. É lá que ela se manifesta. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus para todo sempre. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluias. Deus veio para promover uma reforma e uma reforma definitiva. Deus veio para promover uma mudança e uma mudança definitiva. Jesus veio para construir um templo, e esse templo é permanente. E o próprio Paulo diz: e se alguém destruir o templo do Senhor, ele virá e destruirá. Aleluias. O templo agora não foi feito por Salomão, não foi reconstruído por Zorobabel, nem por Herodes. Agora quem fez foi Deus. Agora quem
por quê? Porque era lugar santo, é lugar de santificação, é lugar de pureza. Só que o tempo mudou, mas os propósitos do tempo não mudaram. O tempo pode ter mudado, mas os propósitos do tempo ainda continuam o mesmo. Aleluia. Como o templo que Salomão construiu era lugar de oração, o novo templo também é lugar de oração. O templo que é a igreja também é lugar de oração. Sabe por que nós vemos que, segundo a Crônica 7,14, ele disse: o meu povo que se chama no meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, converter os seus maus caminhos, ouvirem do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Sabe o que Deus está dizendo para Salomão? Se o meu povo quiser, se o meu povo buscar, se o meu povo desejar, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados. E tem uma coisa: eu sararei a sua terra. Eu sararei a sua terra. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. O templo mudou, mas ainda é casa de oração. O templo mudou, mas ainda é casa de sacrifícios. O templo mudou, mas ainda é casa onde a glória do Senhor Jesus tem que se manifestar. E sabe por que a casa, que às vezes nós vemos que o templo até mudou, mas você não vê mais a presença de Deus descendo no templo, a glória de Deus descendo na casa? Sabe por que você, como você conhecendo agora que você é templo de Deus, você olha para você talvez e pergunta: Senhor, mas eu nunca senti a tua presença, eu nunca senti a tua glória dentro de mim. Sabe por quê? É porque às vezes a gente se acostuma e acha que as coisas vão mudando, e a gente vai se acostumando e mudando junto. Sabe o que é isso? A gente vai mudando e tomando velhos hábitos, velhos costumes, se afastando como Israel se afastou do Senhor. A casa, aquela casa de oração, não ora mais. A casa, aquela casa de oração, já não tem mais tempo para orar ao Senhor. A casa, aquela casa onde o povo se reunia, orava ao Senhor e a glória descia, já não ora mais ao Senhor. Já não tem mais tempo para orar. Já não tem mais tempo para buscar a face do Senhor em oração. Já não conhece mais o texto de Mateus 6:6. Quer falar com o Pai, entra no seu quarto, fecha a tua porta, fala com Deus secreto, que em secreto Ele ouvirá e te recompensará. A igreja brasileira, irmãos, é uma igreja que vive transtornada. É uma igreja que tem sido envergonhada, infelizmente, irmãos, vocês têm que concordar. É uma igreja que tem sido envergonhada, sabe por quê? Porque os templos que manifestariam a glória de Deus, que Jesus diz: vocês são templo do Espírito Santo, é em vocês que a glória vai manifestar, é através de vocês que eu vou mudar essa nação, esse país, este mundo. Já não busca mais a Deus, já não quer saber de orar, já não ora mais pelas vidas, já não ora mais pelos enfermos, já não busca mais as vidas. Aleluias. O templo que era templo de oração já não ora mais. O templo que era templo de sacrifício já não sacrifica mais ao Senhor. Aleluias. Se eu perguntar aqui nessa noite, aleluias, qual foi a última vez que os templos que estão aqui sacrificaram um dia ao Senhor? Aleluias. Algum dia que você tirou de sacrifício ao Senhor e você diz: eu sou crente, eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Que templo é esse, meu irmão? Que a glória de Deus não desce mais, não manifesta mais. Que templo é esse, como Paulo Eliseu disse aqui, que você não ouve mais falar em línguas estranhas, que você não vê mais dom de profecia dentro da igreja, que você não vê mais o enfermo entrando em cadeira de rodas e saindo curado? Que templo é esse? Aleluia. Que igreja é essa, meu Deus? Que igreja é essa, Senhor? Tem misericórdia, Senhor. Que igreja somos nós? Que templo do Espírito Santo somos nós? Que falamos lá em casa, quando nós saímos de casa: eu vou na igreja porque hoje tem pastor fulano de tal que vai pregar e ele é cheio do Espírito Santo. Irmão, você está enganado. O templo do Espírito Santo é você. É você que tem que ser cheio do Espírito Santo. É você que tem que ser cheio da glória de Deus. Para com isso. Para com isso. Jesus não disse que a igreja teria que ir em busca de sinais. Jesus disse: os sinais seguirão os que crerem. Aleluia. Nós temos uma igreja que vai na igreja fulano de tal, vai em trabalho fulano de tal, é tanta campanha de nome de tal, é tanta campanha isso, aquilo outro, é tanto isso, tanto aquilo. Parece que a gente está aí espremendo o Espírito Santo para que Ele possa derramar um pouquinho do seu poder sobre nós.
Enquanto Paulo diz, vocês são o templo, vocês são morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não está apenas no pastor, o Espírito Santo não está no evangelista, o Espírito Santo não está no cantor, não está no pregador. O Espírito Santo está aqui dentro, é em vocês que ele tem que manifestar a sua glória. Mas sabe por que ele não manifesta? Porque o tempo que era para orar não ora mais. O tempo que era tempo de sacrifício não sacrifica mais. E Paulo diz aos Romanos capítulo 12, ele diz, rogo, pois irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. Culto racional, culto com raciocínio. Mas você percebeu que nós vimos para a igreja para oferecer culto ao Senhor e está toda hora olhando o relógio? Irmão, tem irmão que não consegue passar 10 minutos do horário do culto para ouvir a palavra de Deus, mas consegue passar 2, 3 horas na frente de uma televisão assistindo um filme, consegue passar 2, 3 horas assistindo futebol de tarde, consegue passar 2, 3 horas na presença de colegas, de amigos, que nem a Deus serve, mas quando vem para a igreja fica estressado, fica irado. Sabe por quê? E sai vazio. Sabe por quê? Porque é templo, é lugar de culto, é lugar de adoração, é lugar de oração, mas vem para a igreja e não sabe oferecer culto. Diz, eu sou crente do ministério fulano de tal, eu sou crente do ministério fulano de tal. Mas quando você olha para o crente do ministério fulano de tal, meu Deus, irmãos, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. A casa que era casa de oração já não ora mais. A casa que era para ser casa de sacrifício não sacrifica mais. A casa onde era para manifestar a glória de Deus e o povo lá fora olhar e ver verdadeiramente a igreja de Cristo, já não se vê mais isso. A igreja tem sido zombada, pisada, mas Paulo escreve a Timóteo capítulo 3 versículo 5 dizendo que a igreja é o sustentáculo da verdade, é a coluna da verdade, é a igreja que permanece a verdade em pé, é ela que vai mostrar para o mundo, para o pecador, que a verdade ainda é verdade. Aleluia. O lugar onde Salomão construiu, Salomão edificou, construiu, a glória de Deus desceu sobre a casa. E nós estamos buscando tanto, irmãos, em tantos lugares, espremendo o Espírito Santo. Aleluia. E pensando, eu vou na igreja fulano de tal, porque a igreja fulano de tal é isso. Tem um pregador desse jeito, tem um pregador aqui lá, aqui no outro. Meu irmão, é em você que a glória tem que manifestar. É na sua vida. É você que é templo do Espírito Santo do Senhor. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo do Senhor? Aleluia. Mas a igreja que era para ser o templo santo do Senhor, nem santificar, santifica mais. Nem jejuar, jejua mais. Nem buscar a presença de Deus, não busca mais. Aleluia. Faz uma campanha de oração na igreja, não vem um. Não vem ninguém para orar, irmão, para buscar a presença do Senhor. E nós queremos vir para a igreja, queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Enquanto nós não entendermos, irmãos, que o culto começa aqui dentro, aqui é a habitação do Espírito Santo de Deus, nós vamos viver uma vida vazia, irmãos. Nós vamos viver uma vida vazia do Espírito Santo de Deus. Nós vamos desejar falar em línguas, nós vamos desejar ver dom de profecias, irmãos, mas nós não vamos ver, sabe por quê? Porque nós estamos esperando de alguém quando era para se esperar de nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É tempo da igreja acordar, irmãos. É tempo da igreja acordar. É tempo da igreja se levantar, irmãos. É tempo da igreja se levantar. É tempo da igreja, irmãos, atentar para os acontecimentos que têm acontecido. Aleluia. Eu quero que você nessa noite olhe para dentro de você como templo e morada do Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. Irmãos, você pode ignorar o que está sendo falado aqui nessa noite. Você pode até sair daqui ignorando, você pode até sair daqui bravo, nervoso com o que está sendo falado aqui nessa noite, mas foram 21 noites de oração, 21 noites de lágrimas, foram 21 noites orando aqui nessa igreja, buscando a presença do Senhor, foram 21 noites pedindo a direção de Deus, perdendo noite de sono, irmãos, e eu tenho convicção do que está sendo falado aqui nessa noite. E se você está duvidando do que está sendo pregado aqui nessa noite, eu te convido nessa noite a levantar
que entra culto e sai culto, vai em festa e vai em festa. Quando ele ouve a repreensão do Senhor, ele não aceita a repreensão do Senhor. Mas o Senhor me manda dizer para você aqui nessa noite, eu te convido aqui na frente, pelo poder que há na palavra de Deus nessa noite aqui. Eu convido você para fazer um desafio entre você e Deus aqui nessa noite. Aleluia! Para você ver a glória de Deus nessa noite aqui nesse lugar, aqui, pelo poder que há na palavra de Deus aqui nessa noite. Eu tenho convicção do que estou falando aqui nessa noite. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Se você ainda duvida que é Deus que está falando aqui nessa noite, eu te convido a vir aqui na frente. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A presença do Senhor Jesus já está aqui nesse lugar. Aleluia, Jesus. A presença do Senhor está aqui nesse lugar. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, eu creio, Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Eu vou dar um minuto para você adorar a Deus essa noite aqui. Adora a Deus essa noite. Adora o Senhor Jesus que Ele está aqui nessa noite. Adora o Senhor Jesus que Ele está aqui nessa noite. Aleluia, 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 aleluia. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Olha a presença de Deus descendo na vida aqui nessa noite. Olha a presença de Deus sendo derramada nos templos aqui nessa noite. Os templos que ainda acreditam na presença de Deus, os templos que ainda oram, que ainda buscam, que ainda sentem a presença de Deus nessa noite. Vai sentir a presença de Deus aqui nessa noite. Olha a presença de Deus aqui nessa noite. Olha a presença de Deus aqui nessa noite sobre a igreja do Senhor nessa noite. Aleluia, enquanto você duvida, enquanto você não acredita, tem uma presença de Deus aqui nessa noite sendo derramada. Enquanto tem gente aqui que está duvidando, enquanto tem gente aqui que não está acreditando, olha a presença de Deus sendo derramada aqui nessa noite. Olha o Espírito Santo enchendo aqui nessa noite. Olha o Espírito de Deus enchendo vidas aqui nessa noite. Aleluia. Você quer que o Espírito Santo derrame sobre a sua vida, mas você não ora. Você quer que o Espírito Santo de Deus manifeste na sua vida, salva seu filho, salva sua casa. Você quer ver uma igreja cheia de gente, mas você não busca os pecadores. O tempo de Salomão era um tempo parado, mas agora o tempo ele se movimenta. Jesus diz para os templos: ide e pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo. E você não faz nada e diz: eu sou o templo de Deus. O templo de Deus se movimenta. O templo de Deus ele se movimenta. Ele vai em busca das almas. Ele vai em busca daqueles que estão perdidos. Ele paga preço por aqueles que estão se perdendo nas drogas, no mundo, no álcool. Ele paga preço. Aleluia. Mas o templo do Espírito Santo ele tem que ser guiado, irmãos. E Jesus escreveu. O evangelista João escreveu. Nós estudamos isso aí na quarta-feira. Jesus dizendo que quando o Espírito Santo viesse, Ele vos guiaria em toda a verdade. O guia da igreja é o Espírito Santo de Deus. O guia da igreja é o Espírito Santo do Senhor. Não adianta eu querer dizer: eu sou templo e morada do Espírito Santo, eu sou igreja de Deus, e dizer: eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quero, eu sou o que eu quero, eu falo o que eu quero. Tem muita gente falando o que quer, tem muita gente fazendo o que quer, tem muita gente indo aonde o Espírito Santo de Deus já disse: não vai, não pisa, não entra em roda, não faça. Aleluia. Eu me lembro quando Deus falou com aleluia, meu Deus e meu Pai, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu me lembro quando Deus falou com Balaão, irmãos, que o rei mandou os seus príncipes para lá levar dinheiro para Balaão profetizar contra o povo de Israel. Que Balaão falou assim: vou falar com Deus, fica aí, amanhã eu te dou a resposta. Ele vai falar com Deus, Deus falou assim: quem são esses que estão contigo? Foi Deus que falou para Balaão: quem são esses que estão contigo? Sabe o que Deus está dizendo para Balaão? Você eu conheço, mas quem são esses que estão sentados na tua roda? Você eu sei quem é, mas quem são esses que você tem trazido diante da minha presença? Quem são esses que estão contigo? Irmãos, não é errado a igreja buscar o pecador, mas tem muita igreja do Senhor que diz que é templo e morada do Espírito Santo, que diz que é guiado pelo Espírito Santo, que vão em tantos lugares, irmãos, que tem entristecido o Espírito Santo de Deus. Aí depois quer receber de Deus, aí depois quer ser usado por Deus. Usado como, irmão? Paulo diz: que comunhão há entre o templo dos ídolos e o templo de Deus?
vida. Meu Deus e meu Pai, meu Deus e meu Pai. Irmãos, não tem nada melhor que a presença de Deus, irmãos. O dinheiro, a fama, a luxúria, nada é melhor do que a presença do Senhor Jesus. Oh, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Ezequias, irmãos, quando você abre o livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 29, a Bíblia diz que Ezequias começa a reinar com 25 anos, se me falha, irmão. E quando ele começa a reinar, irmãos, diz a Bíblia que o templo estava fechado, estava todo sujo. O templo estava todo sujo, o templo estava fechado. E a Bíblia diz que quando o segundo ano do reinado de Ezequias, a primeira coisa que ele fez, ele falou assim: olha, nós temos que abrir aquela porta daquele templo. Aí ele chamou os sacerdotes, os levitas, fez uma reunião, trouxe eles para dentro da casa do Senhor e falou assim: esse negócio é o seguinte, nós temos que abrir isso aqui, nós temos que voltar a cultuar o Senhor, nós temos que voltar a adorar o Senhor. Aí ele vai lá e abre a porta e ele fala para os sacerdotes, para os levitas: nós temos que limpar esse negócio aqui. Ele não podia limpar, mas os sacerdotes tinham que limpar, os levitas tinham que limpar. Ele diz: vai lá e recolhe tudo, tira a sujeira e tira também a imundícia que está lá dentro do templo do Senhor. Tira tudo, arranca a imundícia, tira a sujeira, traz tudo para fora, santifica tudo. Sabe o que ele está dizendo? Renova tudo, tira toda aquela imundícia que está lá dentro, joga para fora, que nós vamos voltar a adorar o Senhor lá dentro. A presença do Senhor tem que voltar para dentro do templo de Israel. A presença do Senhor tem que voltar para a casa de Israel. Irmãos, é noite de limpeza nessa noite, é noite de restauração, é noite que o Espírito Santo do Senhor ele quer limpar nessa noite. Ele quer arrancar sujeira de corações, ele quer limpar templos aqui nessa noite, ele quer tirar toda a imundícia, ele quer arrancar tudo. Ele não podia limpar, mas ele falou assim: o sacerdote pode. É tempo do sacerdote começar a limpar a casa. É tempo dos sacerdotes que estão aí à frente das casas de Deus. É tempo dos sacerdotes que são aí os responsáveis pelos templos do Senhor começar a limpar a casa, começar a arrancar a imundícia. A presença do Senhor tem que voltar a ter liberdade no meio de nós. O Espírito Santo tem que voltar a ter liberdade, irmãos. A igreja não pode permanecer da maneira que está, irmãos. A igreja não pode permanecer do jeito que está. Eu não aceito isso. Eu creio que muitos que estão aqui nessa noite também não aceitam a calamidade que a igreja está vivendo. Eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Eu não aceito mais o diabo reinar, trabalhar no escondido. Pelo poder que há na palavra de Deus, o sacerdote limpa essa casa, vai limpando as casas do Senhor, a casa do Espírito Santo, vai purificando essa igreja, vai trabalhando do Senhor, vai modificando, vai tocando os corações. É noite de limpeza. O Espírito Santo já falou para mim que é noite de limpeza. Coloque sobre os seus pés nessa noite. Deus fala. Meus irmãos, como eu disse, Deus não é um Deus mau. Ele só envia a sua palavra porque Ele quer que o pecador se arrependa. Ele só quer que cumpra-se o que está em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome diz assim: eu sou de Deus, eu sou igreja de Deus. Aleluia. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Tem bênção e tem promessa para você, mas também tem bênção e tem promessa para essa terra que está aí fora. É lá que os pecadores vão olhar para você e vão dizer: é templo de Deus, é morada do Espírito Santo, porque Jesus disse assim: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Irmãos, sal da terra e luz do mundo. Aí Jesus diz assim: se o sal perdeu o seu sabor, para que serve, senão para ser pisado pelos homens? A igreja do Senhor tem sido pisada pelos homens, irmãos. Sabe por quê? Porque ela não tem mais sabor, ela não conserva mais. O sal era usado naquela época, irmãos, para conservar os alimentos. Era usado para conservar o alimento. Quando Jesus diz assim: vocês são o sal da terra, a igreja está nesse mundo para conservar esse mundo, para que a podridão, para que o pecado não venha tomar conta do mundo. Mas enquanto a igreja está dormindo, enquanto a igreja está desapercebida, o diabo tem se levantado e tem envergonhado e destruído esse mundo. Mas a promessa de Deus é: se o meu povo se arrepender, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados. Tem uma coisa: eu sararei a sua terra.
coisa maravilhosa. O templo de Herodes também era muito bonito. Aleluia. Mas o novo templo que Jesus construiu, que Deus construiu, ele pode não ter beleza, mas ele tem uma presença muito gloriosa na presença do Senhor. Ele pode até não ser bonito, não se vestir bonito, não ter o melhor carro, não ter a melhor casa, não ter a melhor posição, mas ele tem uma presença de Deus aqui dentro. Quando ele canta, quando ele louva, quando ele prega, quando ele ora, quando ele fala a língua dos anjos, ele fala em mistério, ele profetiza, a igreja é edificada. Sabe o que é isso? O templo pode não ter ser bonito por fora, mas por dentro ele tem que ter uma essência, e essa essência o Senhor Jesus ele vai derramar aqui nessa noite sobre nossas vidas. Aleluia. Primeiramente, o Espírito Santo de Deus quer fazer uma limpeza. Aleluia. E depois ele vai derramar a essência. Ele vai derramar aquilo que é precioso, que Paulo diz: nós somos apenas o barro, nós somos apenas vasos de barro. O precioso não está aqui por fora, aqui fora é barro, mas o que está precioso é aqui dentro. O precioso está aqui dentro, é a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Se você está aqui nessa noite e você não tem mais essa presença de Deus, é porque você ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador. Porque a partir do momento que Jesus, o homem aceita a Cristo como Salvador, ele passa a ser morado do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você está dizendo para alguém aqui: para de ser orgulhoso. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Para de ser orgulhoso, que eu vou mostrar para você quem é Deus. Olha o que Deus está dizendo para uma pessoa, que eu falo isso com temor e tremor diante de Deus. Aleluia. Até hoje você tem duvidado da minha palavra. Até hoje você tem duvidado dos meus servos, como Israel duvidou, como o profeta avisou a Israel. Eu tenho enviado meus profetas de dia e de noite, andando e profetizando, mas Israel não tem dado ouvido, e eles foram para o cativeiro. O Senhor está falando para alguém que eu tenho falado com você, eu tenho tentado falar com você, mas você tem resistido à palavra de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. É noite de limpeza aqui nessa noite. Aonde estão aqueles que querem ser limpos nessa noite? Ô irmãos, para de hipocrisia. Nós temos que parar de hipocrisia, irmãos. Nós temos que parar de hipocrisia. Nós temos que chegar diante de Deus, como Ele disse, se humilhar diante de Deus, olhar para nós e dizer assim: eu sou pecador, irmãos. Eu sou pregador aqui, mas eu sou pecador. Eu estou diante de Deus, a presença de Deus está aqui nesse lugar. Eu estou sentindo a presença de Deus, e tem muita gente achando que não é pecador na presença de Deus. Não, eu sou pecador. Senhor, eu preciso da limpeza nessa noite. Eu preciso ser limpo, eu preciso ser mudado, Senhor. Oh, irmão, se a igreja pensasse nisso, se verdadeiramente a igreja fosse isso, irmão, chegasse diante de Deus, não com terno bonito, com sapato bonito, com roupa bonita, não, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou grande. Não, irmãos, não. Aqui nós somos todos um em Cristo Jesus. Aqui o maior é o grandão da Galileia. Aqui o maior é o leão da tribo de Judá. Aqui não tem pacote. Aqui só tem o leão da tribo de Judá, que todos nós somos ovelhas. Tem ovelha aí nessa noite, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. É noite de limpeza, é noite de limpeza. O Espírito Santo de Deus tem me falado, tem me incomodado. Eu vou derramar a minha presença, mas primeiro eu preciso limpar, eu preciso tirar, eu preciso arrancar. Ei, e para essa limpeza acontecer, é você que tem que tomar essa decisão, não sou eu. É você que decide se você quer ser limpo. É você que vai decidir nessa noite se você quer continuar do jeito que você está, indo para a igreja, indo para o culto, querendo sentir, querendo os dons de profecia, querendo línguas, mas você não ora. É noite de limpar isso aí. É a noite de arrancar isso aí de dentro de você, porque o Espírito Santo quer descer aí. O Espírito Santo quer fazer morada novamente. Ele está batendo: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, aquele que ouvir a minha voz abrir, eu entrarei para dentro. O Espírito Santo está aí fora. O Espírito Santo está por fora de muitos tempos aí, ó, batendo. Há quanto tempo ele tem batido aí dentro, falando: eu quero entrar. E a porta está fechada. É noite de abrir essa porta e falar: Senhor Jesus,
Faz uma limpeza, que eu quero a partir de hoje sentir a tua presença. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração aqui nessa noite. Eu quero orar por limpeza. Eu quero orar para que Deus derrame o teu Espírito Santo sobre vidas aqui nessa noite. Quantos aqui creem que o Senhor Jesus batiza com o Espírito Santo? Quantos aqui creem que há liberação nessa noite de dom de profecia aqui nessa noite? E o dom de cura? E o dom de cura? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra da ciência? Quantos querem a palavra da ciência aí nessa noite? Aleluia. Eu quero convidar você aqui nessa noite, nessa frente aqui. Vamos fazer uma oração aqui. Mas vamos fazer uma oração de verdade, irmãos? Vamos se humilhar diante da presença do Senhor? Vamos parar de hipocrisia e vamos se humilhar diante da presença do Senhor? Vamos fazer um concerto com Deus aqui nessa noite? Hoje é a primeira noite, irmãos. Amanhã tem mais. Vamos fazer um concerto com Deus aqui nessa noite? Eu quero que você faça um voto com Deus aí nessa noite no seu lugar aí. Fala com Deus aí, Senhor, se eu fazer um compromisso com o Senhor aqui nessa noite. O Senhor me dá o que eu tenho te pedido? Porque a palavra de Deus diz que vós sendo maus, sabe dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial não saberá dar. Irmãos, faça um voto com Deus aí nessa noite. Faça um propósito com Deus aí nessa noite no seu lugar aí. Nessa noite. E eu quero convidar você aqui na frente, aqui nessa noite. Vamos fazer uma oração aqui junto, em conjunto aqui. Se você crê que o Espírito Santo de Deus pode derramar a tua glória, pode batizar você com o Espírito Santo aqui nessa noite, e você vai sair daqui falando em línguas estranhas, ele vai fazer. Por que não vai fazer? Mas para isso precisa ser limpo. Para isso a imundícia precisa sair. Para isso essa soberba aí, esse engano de achar que 5 minutos tá bom de oração, 10 minutos, Deus está olhando para o céu e está dizendo para você assim: eu sei que você pode mais, eu sei que você consegue mais. Foi eu que te dei. Eu sei. Aleluia. Bendito seja o Espírito Santo de Deus nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto nós vamos orar aqui, você vai adorando ao Senhor aí nessa noite. Porque a glória do Senhor Jesus, Ele está aqui nesse lugar. Aleluia. A presença do Senhor, Ele está aqui nesse lugar. Você vai escolher nessa noite. Você vai sair da mesma maneira que você entrou aqui. Tem alguém para aceitar Jesus aí nessa noite? Tem alguém que não é ainda templo e morada do Espírito Santo do Senhor Jesus, mas quer fazer parte, quer receber esse Espírito Santo como habitação na sua vida? Você precisa aceitar a Jesus nessa noite. Se tem alguém para aceitar Jesus aqui nessa noite, eu te convido a vir aqui à frente nessa noite. Porque nós estamos aqui de braços abertos para receber e fazer oração por você aqui nessa noite. Aleluia. Enquanto eu estou convidando a igreja, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. O cantor Eloy tem um hino para cantar aí. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Oi, irmãos. A presença do Senhor ainda está aqui nesse lugar. Se você não está sentindo, não deixa ela escapar, não. Não deixa ela escapar, não. Porque o propósito de Deus ainda não foi cumprido aqui nessa noite, aqui não. O propósito de Deus aqui nessa noite ainda não foi cumprido aqui nessa noite, ainda não. Ainda tem coisa para ser feita aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus ainda tem algo para realizar aqui nessa noite, ainda 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 nessa noite. O Espírito Santo não vai deixar você sair daqui jovem. O Espírito Santo não vai deixar você sair daqui jovem da mesma forma que você entrou aqui, não. Você pode ter desanimado e dizer assim: eu vou sair da mesma forma que eu entrei, mas o Espírito Santo de Deus me faz saber aqui, ele não vai sair da mesma forma que ele entrou aqui, não. Ele vai sair daqui, mas vai sair renovado. Ele vai sair daqui, mas vai sair cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Irmãos, tu és fiel, Jesus. Meu Deus e meu Pai, tu és poderoso, tu és santo, tu és digno, tu és maravilhoso. Deus, não tem como entender. Meu Jesus, não tem como entender. Vai orando, vai orando, vai orando. A obra não está completa. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. O Espírito Santo vai limpar, o Espírito Santo vai arrancar, o Espírito Santo vai tirar, o Espírito Santo vai remover.
no nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, tu és poderoso, tu és maravilhoso. Hoje foi só o começo. O Espírito Santo fez uma limpeza aqui nessa noite. Eu orava esses dias e vi uma nuvem negra saindo do meio da igreja no dia dessa festa. Aleluia. E eu vejo essa noite que o Espírito Santo ele removeu essa nuvem negra. Que todo mal que estava impedindo o Espírito Santo de operar nessa noite, quando o irmão Eliseu levantou aqui, ele orava, essa nuvem negra ia se afastando, ia tomando rumo daquela porta, e ela saindo do meio da igreja. Jesus, Espírito Santo de Deus, tu és poderoso, tu és maravilhoso, tu és santo, tu és poderoso. Aleluia. Eu entrego e encerro a minha oportunidade porque meu tempo já acabou. Mas eu insisto que Deus tem uma obra para realizar. Não falte amanhã, porque Deus tem uma obra para realizar na sua vida.